Uma corrida eleitoral que parecia um repeteco de 2020 nos Estados Unidos, mas em poucas semanas mudou de cara. Uma disputa que está há 3 meses do dia da votação e começa, enfim, a tomar forma, com a escolha dos vices que vão compor as chapas dos partidos Democrata e Republicano. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Porçaletti, estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 6 de agosto de 2024, dia em que Kamala Harris anunciou que o governador de Minnesota, Tim Walz, vai ser o seu vice na chapa que disputa a presidência americana. A escolha foi anunciada nas redes sociais pelos dois políticos depois de 2 semanas de especulação, desde que a atual vice do governo Joe Biden se tornou a candidata do Partido Democrata. Walz tem 60 anos, praticamente a mesma idade da Harris, que tem 59. Ele é governador de Minnesota desde 2019 e antes passou 6 mandatos na Câmara dos Deputados representando o mesmo estado. Antes de entrar na política, foi militar na Guarda Nacional, professor e técnico de futebol americano em escolas públicas de ensino médio. Havia outros nomes cotados para essa vaga que o Walz vai ocupar, principalmente o governador da Pensilvânia, o Josh Shapiro, e o senador do Arizona, Mark Kelly. O que os três têm em comum é que são homens brancos com apelo entre democratas mais moderados, eleitores independentes e mesmo conservadores que não queiram votar no ex-presidente Donald Trump, o candidato do Partido Republicano. Shapiro e Kelly também traziam a vantagem de serem populares em estados considerados determinantes para a eleição americana. No caso do Tim Walz, ele é de um estado que costuma sempre dar a maioria de votos para o Partido Democrata nas corridas pela Casa Branca. Ele entrou na política derrotando um republicano num distrito rural de Minnesota. No Congresso, defendeu interesses do setor agrícola e já foi até apoiado pela Associação Nacional do Rifle, que é um bastião republicano que faz lobby para o setor de armas. Em 2018, depois de um ataque numa escola na Flórida de deixar 17 mortos, ele passou a defender controles mais fortes para a venda de armamentos e, como governador, sancionou leis nesse sentido. Ao mesmo tempo, ele continua a ser um entusiasta da prática da caça. É um perfil que o Partido Democrata espera que complemente o da Kamala Harris. Ela, que é mulher, negra e filha de imigrantes da Jamaica e da Índia, e fez carreira na Califórnia, um estado muito democrata e com tendência progressista, que muitas vezes adota políticas mais à esquerda do que o resto do partido. Atacar esse progressismo é uma das estratégias dos republicanos, seja com comentários abertamente machistas e racistas, ou evidenciando características de esquerda de Harris e colocando ela como uma ameaça aos valores conservadores. Vale destacar que dentro do Partido Democrata, a percepção sobre a Kamala Harris é contrária a isso. Ela sempre enfrentou alguma resistência de grupos mais à esquerda, em parte porque adotou uma linha punitivista quando era procuradora da Califórnia, e também porque ela é parte do governo do presidente Joe Biden, que apoia financeira e militarmente Israel na guerra que está devastando a faixa de Gaza. Ela não dá sinais de que vai mudar essa política se for eleita presidente. Nesse ponto, a escolha do Tim Walz como vice da chapa da Kamala Harris é considerada por analistas políticos como segura dentro do próprio Partido Democrata. Os grupos mais à esquerda vinham pressionando contra o nome do Josh Shapiro, por exemplo, porque ele fez comentários fortes contra grupos de estudantes pró-Palestina que fizeram protestos contra a guerra em universidades. O Tim Walz não é muito conhecido na política nacional, o que pode ser tanto uma desvantagem quanto uma vantagem para a campanha, já que os eleitores não têm uma opinião formada sobre ele. Mas a ideia principal por trás da escolha é buscar o voto de eleitores brancos da classe trabalhadora e com baixa escolaridade, um grupo que se concentra na região onde fica o Minnesota, seu estado, e um grupo dentro do qual, há anos, os democratas perdem espaço para os republicanos. O estado de Minnesota faz parte de uma região que os americanos chamam de Cinturão da Ferrugem e fica ali no nordeste do país. É uma área que foi berço da indústria americana, mas nas últimas décadas convive com o declínio do setor devido à globalização e à terceirização.
Outro estado que faz parte desse cinturão é Ohio. E é lá que o Donald Trump foi buscar o candidato a vice da chapa dele, o J.D. Vance. O Vance é senador por Ohio desde 2023 e nasceu em Middletown, cidade do estado construída ao redor de uma siderúrgica. Ele serviu na Marinha Americana durante a Guerra do Iraque e depois estudou Direito na Universidade de Yale e foi trabalhar como investidor de capital de risco no Vale do Silício, na Califórnia. O Vance é jovem, tem 39 anos. Ele ganhou proeminência nos Estados Unidos quando publicou uma autobiografia chamada Era uma Vez um Sonho, na qual ele conta a história da sua infância nessa região. O livro foi um sucesso de vendas e virou até filme. Em termos de crítica, a obra teve uma recepção mista. Enquanto alguns analisaram o conteúdo como um retrato da classe trabalhadora branca que apoiou Trump, outros viram uma série de estereótipos e preconceitos contra os habitantes da região. Antes de ser candidato à vice-presidência na chapa do Trump, o Vance se posicionou contra o bilionário. Ele já chamou o Trump de Hitler americano e, em 2016, falou publicamente que votou na democrata Hillary Clinton. Isso mudou em 2021, quando o Vance passou a vislumbrar uma vaga no Senado americano. Como parte desse movimento, Vance radicalizou seu discurso. Na vida pública, já repetiu as alegações infundadas de Trump de que as eleições de 2020, das quais Biden saiu vencedor, foram fraudadas. Também disse que se fosse ele o vice naquela época, ele não teria certificado a vitória do democrata. Essa certificação era o que os congressistas estavam lá para fazer no dia 6 de janeiro de 2021, quando uma multidão de apoiadores de Trump invadiu o Capitólio e 5 pessoas morreram. O Trump oficializou o Vance em meados de julho, antes do Joe Biden desistir da corrida por causa dos questionamentos de sustentar um segundo mandato com sua idade avançada, 81 anos. Antes da decisão, havia especulações de que o Trump poderia escolher nomes mais moderados ou, ao menos, mais tradicionais dentro do Partido Republicano, como ele fez em 2016 com o seu vice Mike Pence. 2 nomes cotados para fazer parte da chapa em 2024 foram Marco Rubio, que é senador da Flórida, e a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, que disputou com o Trump as primárias republicanas. Nesse sentido, a escolha do Trump pelo J.D. Vance faz uma movimentação contrária à da escolha de Harris pelo Tim Walz. Enquanto os democratas tentam agregar eleitores que talvez não tenham o partido ou a Câmara como preferência, ter Vance como vice é uma forma de agradar eleitores mais radicalizados e da extrema-direita, pessoas que provavelmente já votariam nos republicanos. Cientistas políticos consideram que Vance tem o perfil ideológico parecido ao de Trump. Ao mesmo tempo, o senador é próximo de milionários do Vale do Silício que podem ser potenciais doadores para a campanha. Quando a imprensa americana começou a falar sobre quem seria o vice da Kamala Harris, o nome do Tim Walz não era o que mais aparecia. Mas ele foi ganhando espaço, principalmente depois de ter emplacado um comentário sobre os adversários republicanos que acabou sendo adotado pelo resto do partido. Walz foi um dos primeiros a chamar Trump e Vance e as políticas republicanas de esquisitas durante entrevistas. We do not like what has happened where we can't even go to Thanksgiving dinner with our uncle because you end up in some weird fight that is unnecessary. and I think bringing back people together, well, it's true, these guys are just weird. Você ouviu aí o Tim Walz em julho durante um programa no canal MSNBC. Ele fala que não gosta do que aconteceu no país, que não dá nem para ir jantar com a família sem entrar numa discussão esquisita e desnecessária com um tio. Quando os apresentadores riem com ele, ele completa que os adversários são pessoas esquisitas. Esse trecho da entrevista viralizou, e desde então essa linha foi adotada por vários democratas que deixaram de focar os riscos que o Trump impõe à democracia americana e começaram a classificar as políticas anti-aborto, anti-imigração e as guerras culturais que são típicas dos republicanos como políticas estranhas, que avançam sobre a individualidade das pessoas. É algo que tem ganhado lastro também por causa de comentários feitos pelo próprio J.D. Vance. Nas redes sociais têm circulado vídeos do republicano em entrevistas de uns anos atrás, falando mal de pessoas, especificamente de mulheres que não têm filhos. We're effectively run in this country via the Democrats, via our corporate oligarchs, by a bunch of childless cat ladies who are miserable at their own lives and the choices that they've made. Nesse áudio que você ouve de uma entrevista na Fox News em 2021,
O J.D. Vance fala que, por causa dos democratas e oligarcas corporativos, os Estados Unidos são governados por um monte de, entre aspas, loucas dos gatos sem filhos, que são infelizes com suas próprias escolhas de vida. Outros republicanos também usaram comentários parecidos para falar sobre a Kamala Harris, que é madrasta dos 2 filhos do marido dela. O J.D. Vance disse recentemente que não vai pedir desculpa por esses comentários. Ele só disse que não tinha nada contra gatos. Esse tipo de fala machista está alinhada com a ideia que se propaga na extrema-direita de valorizar a família tradicional. E é algo que se traduz também nas investidas dos republicanos contra o direito ao aborto nos Estados Unidos. Foi derrubado nacionalmente em 2022 por uma decisão da Suprema Corte de maioria conservadora. O Trump e o Vance comentaram nessa terça a escolha do vice da adversária, chamando o Waltz de radical. O Vance lembrou que o governador demorou para reprimir manifestantes que protestaram contra a morte de George Floyd, um homem negro morto por um policial branco em 2020, no estado de Minnesota. Trump disse que o Waltz vai abrir as fronteiras para imigrantes entrarem livremente nos Estados Unidos. A eleição americana é indireta. Cada estado tem um número diferente de delegados. Quem tiver mais votos em um estado leva todos os delegados e quem tiver mais delegados, no fim das contas, ganha a eleição. Isso quer dizer que alguns estados podem ser determinantes na disputa e, na prática, a eleição pode ser decidida por poucos milhares de votos. As campanhas costumam priorizar esses estados, que são chamados de swing states, ou estados pêndulos, porque, às vezes, dão mais votos para os democratas e, às vezes, dão mais votos para os republicanos. Alguns desses estados fazem parte do cinturão da ferrugem que a gente citou, por isso as 2 campanhas foram buscar os seus vices ali. Um deles é a Pensilvânia, local do primeiro comício da Kamala Harris e do Tim Walz juntos nessa terça-feira. Local em que J.D. Vance também escolheu para fazer um comício no mesmo dia. Faltam 3 meses para a eleição americana e a saída tardia de Joe Biden da disputa torna essa corrida inédita na história do país. Mais uma constante é o fato do voto ser facultativo. Então conta muito a capacidade que as chapas têm de convencer o eleitor a sair de casa para votar no dia 5 de novembro. A ver qual campanha vai conseguir mobilizar mais os seus eleitores e os eleitores que podem pendular para o seu lado. O Durma com essa volta já. Fazendeiros têm feito um cerco a um território do povo indígena Guarani Kaiowá, na cidade de Douradina, em Mato Grosso do Sul. É uma área que já foi reconhecida e delimitada como terra indígena pelo poder público, mas ainda falta demarcação. A Mariana Vick escreveu sobre o tema. Mariana, qual é a disputa nessa região? A disputa ocorre numa terra indígena chamada Panambi-Lagoa Rica. Os ataques à população Guarani Kaiowá já duram 4 semanas e registram feridos. No sábado, jagunços feriram pelo menos 5 indígenas à bala e há registros de uso de armas letais e de munição de borracha. Na madrugada de segunda-feira, teve um novo ataque. A Força Nacional foi enviada ao Mato Grosso do Sul para tentar controlar a tensão e, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a situação está sob controle. A terra Panambi-Lagoa Rica foi reconhecida e delimitada em 2011, mas desde então não foi demarcada, etapa que garante a ocupação indígena do local. Lá estão acampadas 126 famílias. Ações judiciais vêm impedindo a conclusão do processo de demarcação, segundo o Ministério dos Povos Indígenas. Os conflitos em territórios reivindicados pelos Guarani Kaiowá não são novos. Existe um longo histórico de disputas por terras no Mato Grosso do Sul, marcado também por muita insegurança jurídica. O Ministério dos Povos Indígenas lembrou que a instabilidade gerada pelo marco temporal, aprovado pelo Congresso depois da rejeição da tese no Supremo, abre ocasiões para atos de violência como esses. E, Mariana, em que pé está a questão do marco temporal? O Supremo Tribunal Federal rejeitou em setembro de 2023 a tese do marco temporal, que é uma tese que propõe que o direito à terra indígena só deve ser garantido se ficar comprovado que em 5 de outubro de 1988 a área estava ocupada por esses grupos. A data estabelecida é a mesma da promulgação da Constituição Federal. A teoria vinha sendo alegada por ruralistas em vários processos sobre demarcações, mas o Supremo considerou que ela é inconstitucional. Acontece que, numa reação à decisão da Corte, também em setembro do ano passado, o Congresso aprovou uma lei que estabelece o marco temporal como regra para as demarcações.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou trechos da lei, mas o Congresso derrubou parte desses vetos. Com isso, no fim de 2023, partidos e associações entraram com ações no Supremo. Em abril desse ano, o ministro Gilmar Mendes, relator desses pedidos, suspendeu a tramitação de todos os processos judiciais sobre o tema e propôs a negociação de uma conciliação sobre o marco temporal. É nesse ponto que a gente está agora. A primeira audiência de conciliação aconteceu na segunda-feira e outras devem ocorrer nas próximas semanas. Esse processo está sendo muito criticado pelo movimento indígena. O texto da Mariana você lê em nexojornal.com.br. E você conhece os cursos do Nexo? Tem aulas sobre como fazer e ler gráficos, com a mentoria do Gabriel Zanlorencio, nosso editor de gráficos. E sobre como escrever com mais clareza, comigo, Conrado, editor-chefe do jornal. Os cursos são online e cada um tem 4 horas de duração. A assinante do Nexo tem desconto. E dá também para contratar cursos sobre demanda para empresas e organizações. Entra lá no nexojornal.com.br/cursos para conhecer mais. Da escolha dos vices na corrida eleitoral americana, à violência contra indígenas no Brasil, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Letícia Arcoverde, edição de texto e apresentação de Conrado Corsaletti, participação de Mariana Vick, produção de arte de Lucas Neopman e edição de áudio de Pedro Pastoriz. Termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até!